Que vergonha! Vocês estão levando o Supremo Tribunal para o lixo da moralidade. Alexandre de Moraes, eu tenho que te chamar de ditador e tenho dito que você é um cara desgraçado pelas tuas maldades e perversidades. Fica aqui o meu protesto e a minha indignação. Agora, o que o senhor fez é uma vergonha. Moraes recua e revoga sua própria decisão em caso envolvendo conflito com a Espanha. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes revogou uma esdrúxula decisão de sua autoria, na qual mandou para a prisão domiciliar o búlgaro Vasil Gergiev Vasilev, cuja extradição está sendo pleiteada pela Espanha. A decisão de Moraes ocorreu em reação à negativa da Espanha de extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio. O motivo alegado para a revogação da decisão é de que Vasil Vasilev não conseguiu comprovar residência no Brasil. Pressão de Bolsonaro sobe bastante com a atitude ilegal e desumana do STF. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal agiu de maneira totalmente legal para proceder à citação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A lei expressamente proíbe a citação de pessoas doentes em estado grave. O artigo 244, inciso 4º do Código Processual estabelece que não se fará citação de doente enquanto grave o seu estado. Bolsonaro está em recuperação de uma cirurgia que durou mais de 12 horas. A atitude do STF, além de ilegal, é desumana. Em vídeo mostrado nas redes sociais, o ex-presidente teve uma oscilação da pressão arterial ao receber no quarto da unidade de terapia intensiva a oficial de justiça que foi entregar a intimação nesta quarta. Estou no telefone do CID, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Desculpa aqui, já está machucando aqui, desculpa aí. Então, peço desculpa a senhora mais uma vez. Eu vou assinar, tá ok? Mas uma medida de força. Eu podia esperar mais algumas horas, mas assina, por favor. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá? Cristiane? A questão do senhor também, ó, presidente, agora. Pega pra mim aqui. É só isso? Eu estou assim de boca aberta. Como o ministro Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça aqui no CTI para intimar Jair Messias Bolsonaro? Eu queria entender onde chega a maldade e a falta de afeto natural de um cara desse. O artigo 244 diz que se uma pessoa está gravemente enferma, morte ou dentro de templo religioso, não se pode intimar. Aí vem dizer, não, mas ele está dando entrevista. E quem disse que ele está obedecendo a médico? Ele está dando entrevista por conta dele, ele é desobediente como eu, também não aguento ficar dentro do hospital o tempo todo. Agora, isso é uma vergonha, isso é uma pressa para condenar Bolsonaro. Gente, que país é esse? Ô, ministro, eu queria lembrar que uma discussãozinha do teu filho, lá na Itália, que vocês esconderam o vídeo porque não teve tapa, você perseguiu a família. Eu queria ver alguém da tua família no CTI recebendo um oficial de justiça e sendo intimado. O que você ia fazer? Você ia fazer um banzé, mandar prender? Olha o nível que vocês chegaram. Isso é o lixo da moralidade. Isso é uma vergonha o que nós estamos assistindo no Brasil. É tanta pressa, repito, para condenar Bolsonaro. Que vergonha! Vocês estão levando o Supremo Tribunal para o lixo da moralidade. Alexandre de Moraes, eu tenho que te chamar de ditador e tenho dito que você é um cara desgraçado pelas tuas maldades e perversidades. Fica aqui o meu protesto e a minha indignação. Que Deus te dê saúde, meu amigo. O Senhor te restaure dessa situação grave. E ele falar ou dar entrevista não significa que ele está bom ou que ele está cumprindo ordem médica. Exatamente ao contrário, descumprindo a ordem médica. Agora, o que o senhor fez é uma vergonha. Deus abençoe você, sua família. Deus tenha misericórdia do Brasil e nos livre dessa gente má. Não daria para esperar, André Marcília, para intimar o Bolsonaro de algo que ele já sabia que já tinha sido formalizado na decisão do Supremo? Deveria, com certeza. Veja, você pode, do ponto de vista estrito, é possível, em exceção da exceção da exceção, você intimar alguém
por exemplo, no hospital. Mas isso é uma exceção da exceção da exceção. E quando há urgência, qual é a urgência? Como você bem disse, primeiro que ele já sabia. Segundo, claro, você precisa formalizar o ato, mas ok, ele já sabia. Mas o ponto é o seguinte, qual é a urgência? Qual é a grande pressa? Por que há pressa em se intimar o Bolsonaro disso? Qual o direito que vai perecer, que vai morrer, que vai deixar de poder ser exercido se ele for intimado hoje ou amanhã? Então, isso, primeiro, que do ponto de vista da legislação, é ilegal. E por que é ilegal? Porque não havia urgência. Se não há urgência, não se pode tratar isso como uma exceção justificável. E, portanto, essa intimação é passível de se alegar nulidade, mais uma nulidade para a defesa do Bolsonaro adiante alegar. Mas isso mostra mais do que um erro jurídico, mostra como os nossos ministros estão agindo com o fígado, estão agindo com a sua bile, estão agindo com rancor, estão tratando o caso de forma política. O juiz está emocionado para intimar Bolsonaro, emocionado acaba fazendo política e política da pior qualidade, porque óbvio que os olhares todos da sociedade não passaram a enxergar o tribunal de forma adequada, de forma boa, de forma bem-vinda, passaram a ver que o que o STF está fazendo em relação ao Bolsonaro é algo digno de um carrasco, né? É isso, intimar uma pessoa dessa forma no hospital, dentro de uma UTI, portas adentro, isso não existe. Óbvio que isso não existe. Se isso tivesse sido feito com algum traficante, se isso tivesse sido feito com alguém desse tipo, estaria hoje todos as ONGs, hoje estariam todos os órgãos, e inclusive o próprio tribunal dizendo que precisamos repensar o modelo de tratar de forma desumana as pessoas. Mas como é o Bolsonaro, tudo vale. Politicamente, isso é um desastre. Claro, mostra que o STF está engajado em fazer com que esse julgamento aconteça o mais rápido possível. E isso não é coisa de juiz, não é coisa de tribunal, isso é coisa de político, e repito, político da pior qualidade. Eu tenho dito, nem todos os ministros são juízes de carreira, mas todos eles, tirando talvez o Dino, sejam políticos muito, mas muito do amador. Dureza. Fabiana Barroso, somos quase 17 mil telas. E aí, o que você faz? E aí que eu vou pedir o like, ai para vocês, não custa dar o joinha, coraçãozinho, colocar aí a sua legitimidade de que nós fazemos aqui um trabalho super importante, mas eu também não posso deixar de falar da pauta anterior, Serrão, e eu vou emendar, porque vamos relembrar, eu acho que, por exemplo, essa discussão se o Bolsonaro fez live, se tem perigo de contaminação, é completamente secundária. Aliás, eu acho que isso é uma desculpa da mídia, e já dos militantes aí que querem colar alguma coisa. Então, vão ficar presos à lei, né, se é para ficar, inclusive não só da ótica do direito aqui no Brasil, que eu não sei mais onde está, não sei se está debaixo do tapete da casa de alguém, o meu não está, né, mas inclusive à luz do direito internacional. Mas vamos lá, vamos anotar, quem sabe aí chega nos ministros, não vão poder ficar chateados conosco de lembrar o que acontece quando você intima uma pessoa que está na UTI, em estado grave, não precisa dizer, quem está na UTI, como diria o ministro, não está passeando no parque, não é um passeio de domingo gostosinho, não é, né, porque a pessoa está numa situação ali preocupante. Então, tem direitos, tá? Esse paciente está na UTI, ele tem direitos um pouco mais ainda, deveria ter mais zelo do judiciário. Então, quando se permitiu, tanto o próprio hospital, advogados, eu não sei quem permitiu a entrada de um oficial de justiça para uma intimação, a mando do ministro relator do processo, que até a oficial de justiça, ela verbalizou, não sei o que estou falando, o ministro Alexandre de Moraes, violou os seguintes direitos fundamentais e garantias, né, em princípios aí, direitos humanos. Sabe direitos humanos? Então, violou. Direito à dignidade da pessoa humana, isso está na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3. Direito à saúde e integridade física, também está lá na Constituição Federal, artigo 6º e 196. Também violou o princípio do devido processo legal, né, e a ampla defesa, isso está lá no artigo 5º, e também aqui nas normas internacionais que eu mencionei,
também foi violado, escrachado, rasgado, jogado por janela abaixo aí, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, viu, ministros? E o artigo 8º desse pacto garante a defesa da plena igualdade de condições. E ainda o artigo 5º do também Pacto de São José da Costa Rica, que dá direito à integridade física e psíquica. Isso aqui, né, por que é importante? Porque essa questão de direitos humanos é universal, vale no Brasil, vale em qualquer lugar aí meramente civilizado, né? E você não pode transformar nenhum cidadão como escravo de um sistema. Então, essa garantia individual de proteção do ser humano, né, do direito fundamental humano, está acima, gente, de qualquer outro direito aí supostamente dito, né? É coisa que realmente a gente não acredita que isso está acontecendo. Inclusive, o judiciário, sendo a sua cúpula, qualquer membro e até o oficial de justiça aí que estava cumprindo um ato do judiciário, deveria ter mais zelo, né, e respeito, dada a publicização desses fatos que já estão nas redes sociais e que o paciente em questão ali estava medindo, então teve sim alteração no seu quadro de saúde, tá? Então não dá para comparar esses fatores, porque uma live ou algo que o paciente, para melhora do paciente, não dá para comparar, aquilo não foi uma violação, não foi um ato institucional, não foi um ato do Estado. E o Estado tem responsabilidade. Então, fica aqui, né, minha dica aos advogados do presidente Bolsonaro, é acionar todos esses direitos que eu mencionei, todas as cortes que eu disse, ir para frente com isso, porque não se pode mais, isso é o exemplo, o judiciário precisa respeitar o que é pertinente, direito fundamental humano, seja do Bolsonaro, do Lula, sei lá, de quem quer que seja. Isso precisa ser respeitado. André Marcília, o efeito colateral disso, mais desgaste para o Supremo Tribunal Federal. 10 milhões de visualizações da cena bizarra da oficial de justiça entrando com máscara na UTI do Bolsonaro para lhe entregar a intimação. Isso foi desumano, claramente, né, André Marcília? Desumano e punível em razão disso, como bem disse a Fabi, e também como bem disse o Bracarense. É interessante até, o Bracarense tocou num ponto que é sobre a saúde, né? A falta de comparação entre uma coisa e outra está aí. O bem a ser protegido é a saúde do intimado. A saúde do intimado tem que estar em primeiro lugar, né? Esse é o direito humano que a Fabi estava mencionando. Então, como é que a gente protege isso? Bom, você aguarda. O que vale mais? Você intimar o Bolsonaro de que ele é réu hoje, ou daqui 2 dias, ou a saúde dele em risco? Quer dizer, não tem nem comparação. Eles agem como um revide. Revide por quê? Porque o Bolsonaro fez uma live. Então, o STF vai lá, o ministro Moraes, com toda a sua agressividade e fúria, e revida, dizendo, fez a live, então agora também você vai ver só. Só que as coisas juridicamente são incomparáveis. Como o Bracarense estava dizendo, se você pensar, por exemplo, a live, quem mais está ali dentro de uma live? A live não tem nenhuma implicação, não tem um terceiro envolvido presencialmente. Quando você faz uma live, qual a diferença de uma live para uma chamada telefônica? Qual a diferença de fazer uma live, de você ligar para sua mãe, para o seu filho e etc, etc? Nenhuma. Você às vezes liga, inclusive, por meio de live para as pessoas queridas. Se tinha 100 mil ou não importa quantas, o risco é o mesmo, nenhum. Agora, se uma pessoa entra dentro do quarto, óbvio que isso tem um risco, não só de contaminação, mas lembra que tem um risco, inclusive, de agravar o quadro de saúde da pessoa que está ali hospitalizada, não é à toa. Se a pessoa está internada, é porque ela ainda está sob cuidados e não pode fazer os cuidados de casa. Então, são coisas completamente incomparáveis, uma conversa controlada, que é uma live, e uma invasão do quarto da pessoa. O bem tutelado, que é a saúde do intimado, foi tratado aqui como nada pela Suprema Corte. Isso é por quê? Porque os ministros são ignorantes do ponto de vista jurídico? Bom, espero que não.
Mas a outra alternativa não é melhor. E a outra alternativa é que nós temos uma corte que age por raiva, que é uma corte que age por rancor e que simplesmente acredita que deve revidar. Se o Bolsonaro fez uma live, eu vou então agora revidar e intimá-lo, não vou esperar coisa nenhuma. Isso dá o tom de como a gente está tratando esse caso do golpe, desde o seu início, e vamos assistir a tudo isso até o final. É lamentável, mas é o que temos para hoje. Serrão. Dureza. Denis Silva mandou pra gente aqui, bracarense, um superchat parabenizando a Fabiana Barroso porque ela fez uma informação técnica com emoção. Bacana. Fala aí, Dárcio. Eu conheço a Dani e ela tem toda a razão. Fabi, como sempre, dando show aqui. Eu sou fã da Fabi e não é à toa, né? Há muitos anos já. Mas enfim, eu não vou falar quantos anos não para não entregar a idade dela. Enfim, olha só. O que acontece é o seguinte, eu acho que a gente já está um pouco grandinho e a gente pode falar a verdade para a nossa audiência. O que o ministro fez foi exatamente a mesma coisa que fizeram no julgamento do Felipe Martins. Tomaram o celular de todos os advogados e da imprensa. É a mesma coisa. Ah, você não pode fazer live. E se você fizer live, eu vou invadir essa UTI com um oficial de justiça, né, e a gente vai causar problema para você. Pare de fazer live. Cale a boca, você não tem o direito de se defender politicamente de um julgamento político. É esse o recado. Eu acho que o recado foi dado, né? Pois é isso. E esse é o prenúncio de que, junto com a provável condenação do Bolsonaro, o Supremo vai determinar a ele medidas punitivas. Tornozeleira eletrônica, não poderá sair de onde estiver depois de condenado e longe de qualquer possibilidade de rede social próxima. É previsível isso que está vindo por aí, mas a coisa está feia. E o desembargador Sebastião Coelho anunciou que está se afastando da defesa de Felipe Martins. Alegando ter cumprido a sua missão, ele se afasta para poder fazer oposição ferrenha a Alexandre de Moraes, com críticas que, como defensor de Felipe, ele não poderia fazer. Olha, agradeço o carinho de cada um de vocês aqui nesse Instagram e quero dar uma notícia que eu estou deixando a defesa do meu cliente Felipe Martins. Eu já tinha conversado com os colegas Edson, Marcelo e Ricardo na segunda-feira da minha expectativa de que essa denúncia contra o Felipe Martins fosse rejeitada, que não começasse um processo contra ele, porque é um absurdo total e esse moço é completamente inocente. Mas que se o processo continuasse, eu precisaria me afastar um pouco por conta da necessidade de tratar de dois assuntos de ordem pessoal, um deles, inclusive, de saúde. Mas ontem, lá naquele julgamento, eu fiz a minha sustentação oral e falei sobre paz, né, sobre parar com a guerra que nós estamos vivenciando, mas logo em seguida fui surpreendido. O ministro Alexandre de Moraes disse claramente que não pode ter anistia para os golpistas, né? Quer dizer, politizando um julgamento técnico, jurídico, pelo menos deveria ser. Também me causou um grande espanto a ministra Carmen Lúcia, uma senhora cristã, falar que não tem perdão. Depois de refletir, pessoal, sobre tudo isso, eu cheguei à conclusão que nós estamos numa guerra. E essa guerra tem um lado que é o Supremo Tribunal Federal, junto com o governo atual, e do outro lado, os oprimidos. Eu resolvi que eu vou me alistar no exército dos oprimidos. A minha atuação em defesa do Felipe Martins me limita. Tem certas situações que eu precisaria comentar, passar até uma orientação para as pessoas que me buscam, mas eu fico limitado por conta da responsabilidade com a defesa do Felipe Martins. Quero dizer que o Felipe Martins é uma pessoa querida, a Denise, eu até já os trato como se fosse da família, né? E claro que eles me consultarem, o que eu puder ajudar, eu vou estar totalmente à disposição, mas realmente nesse momento eu entendo que a minha participação será melhor estando livre no exército dos oprimidos. E só para um registro, né, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ontem, ao receber a denúncia, fez uma afirmação sobre a prova material
de que, quando eu perguntei se da apreensão da tal minuta do golpe, ou decreto do golpe, ele citou claramente o documento número 694, páginas 11 a 19. Só que esse documento é a fotografia do que foi encontrado no telefone do tenente-coronel Ciro. Quer dizer, ele induziu os demais ministros a acreditarem que ali tinha uma apreensão de uma minuta de golpe. Então, eu creio que o Felipe Martins ele tem excelentes advogados, o doutor Marcelo, uma alegria ter chegado na equipe, o Ricardo, especialmente o doutor Edson, que é meu parceiro aqui do escritório, né? E é isso, tá bom? Já conversei com o Felipe, tá tudo certinho, agora a gente pode bater papo sobre outros assuntos, sem ser aquela tensão do processo, né? E então, esse é o comunicado que eu queria fazer a todos, né? Claro que a esquerda vai especular, aquelas pessoas que não acreditam na boa-fé das demais também vão especular, mas isso não tem nenhum problema, tá bom, pessoal? É isso, a partir de agora, eu sou ex-advogado do Felipe Martins, mas estarei na trincheira contra o arbítrio do ministro Alexandre de Moraes. Disso, vocês não tenham nenhuma dúvida. Um forte abraço a vocês, Deus abençoe, uma boa semana, resto de semana para todos. Fiquem na paz. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.